Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo Peixoto da Silveira, este é o canal Resenha Forense, de volta aos comentários de Tomás de Aquino, a Metafísica de Aristóteles. Eu estou sincronizando a minha resenha própria, né, da Metafísica, com a tradução do Edson Bini, com os comentários do Giovanni Reale também, do Tomás de Aquino. E na versão de Tomás, a gente tem que tomar certo cuidado, porque por razões históricas, Tomás portava uma versão diferente, eu acho, da Metafísica, né, uma outra tradução e tal. E aí, por exemplo, o artigo 3 do livro 1 da versão do Edson Bini, traduzida pelo Edson Bini, na EdPro, não corresponde ao artigo 3 aqui do Tomás. Então a gente tem que tomar cuidado. Corresponde, na verdade, ao artigo 4º, né, lição 4. E eu vou saltar para ela agora, para deixar sincronizado. Embora aí no YouTube eu coloque, parte 3, tá? Eu vou fazer assim. Então vai ser parte 3 dos vídeos. Então vamos lá. Comentário então de Tomás, essa parte, você precisa acompanhar os vídeos e ler a metafísica antes, senão você não vai entender nada, tá? Tem um livro em mãos, leia antes o trecho e vem aqui ver os comentários depois, que fica mais fácil. Então vamos lá. Posta a introdução, né? Na qual mostra o fim, a dignidade, o limite desta ciência, qual seja a metafísica, né? Começa Aristóteles a investigar a referida ciência e divide em duas partes. Primeira, mostra que os primeiros filósofos trataram das causas das coisas. Segunda, começa a investigar a verdade desta ciência no segundo livro. A primeira parte é dividida em duas. Primeira, expõe as opiniões dos filósofos sobre as causas das coisas. Segunda, refuta-as quanto a isso que disseram mal. Acerca da primeira faz duas coisas. Primeira, resume o número das causas, ou melhor, o número de causas, que foi longamente investigado no livro 2 da Física. Segunda, investiga a opinião dos filósofos, onde diz, examinemos ainda. E segue Tomás de Aquino aqui nos comentários. As causas são denominadas com 4 sentidos, das quais uma é a própria causa formal, que é a própria substância da coisa, pela qual se conhece o que cada coisa é, o que seria o domínio da ontologia, na minha visão. E é manifesto que a forma seja uma causa. Pois, à pergunta que diz por que razão algo é, respondemos reduzindo a resposta à causa formal. Outra causa é, pois, a causa material. A terceira causa é a eficiente. Por isso, é o princípio do movimento. A quarta causa é a final, que se opõe à causa eficiente, como a oposição que há entre o princípio e o fim. Ora, o movimento começa pela causa eficiente e termina com a causa final. E essa é, pois, aquela causa pela qual algo é feito e que é o bem de qualquer natureza. Assim, pois, esclarece a causa final com 3 notas. É o fim do movimento, por isso se opõe ao princípio do movimento, que é a causa eficiente, porque é a primeira na intenção, razão pela qual se diz causa, e porque é por si desejada, razão pela qual se diz bem. Ora, o bem, olha o problema filosófico do bem aqui, né? Do que é bom, do que se busca na paideia aristotélica, né? Busca do bem, da justiça também. O bem é o que todos desejam. Por isso, ao expor o modo como a causa final se opõe à eficiente, diz Aristóteles que é o fim da geração e do movimento, dos quais é princípio a causa eficiente. Depois, Aristóteles expõe a opinião dos filósofos sobre as causas. E eu não vou devagar aqui porque eu já o fiz na própria resenha da metafísica. Consultem aí o vídeo depois. Ou se já é que não consultaram, né? Já deveriam tê-lo feito, né? Para quem está seguindo aí. Depois começa aqui a tratar das opiniões dos antigos filósofos. E faz duas coisas. Primeira, relata suas opiniões. Segunda, reprova. Né? Então, Aristóteles critica bastante, né, os filósofos pré-socráticos. Né? Ele bate muito forte ali no Tales de Mileto, no Anaxímenes, no Diógenes, no Hipasso de Metaponto, no Heráclito de Éfeso e no Anaxágoras de Clasomena, não é? Clasomena, acho que é Clasomena. Diz, portanto, que muitos dos primeiros filosofaram sobre a natureza das coisas, ele não chega a negar isso, né? Que muitos dos que primeiro filosofaram sobre a natureza das coisas, então não deixou de ser uma atitude filosófica para ele aqui, afirmaram ser os únicos princípios de tudo, os que se reduzem a uma espécie de causa material. Então ele diz, olha, esses filósofos realmente entenderam que existe uma causa material, mas eles não entenderam que esse raciocínio não vai tão longe. Né? Esqueceram-se, por exemplo, do princípio do movimento. Depois, Aristóteles expõe outras opiniões que afirmaram ser como consequentes das anteriores, que nenhum ente se gera e se corrompe absolutamente.
Ora, ou melhor, ao ocorrer uma mudança dos atributos, a substância subsiste e não é gerada ou corrompida absolutamente, mas só relativamente. Igualmente, ao perder um desses modos, não se diz que foi corrompido absolutamente, mas só relativamente. Ora, a matéria é a substância das coisas e, segundo eles, sempre subsiste. Mas, apesar de convirem em colocar a causa material, divergiam suas posições quanto a duas coisas. Primeira, quanto à quantidade de causas, pois uns puseram uma, outros muitas. Segunda, quanto à natureza, pois um afirmavam o fogo, outros a água, etc. Depois, quando diz Tales, claro, Tales de Mileto, começa Aristóteles a relatar as opiniões de alguns sobre a causa material. Primeiro expõe a opinião dos que afirmaram uma causa material. Segundo, a dos que afirmaram muitas, onde diz Empédocles. Aí ele fala também de Anaxímenes, de Hipaso, né, que é o... Eu tenho anotado aqui o Hipaso... Pera lá, Hipaso... É tanta informação. Hipaso de Metaponto. Mais uma vez Tales, etc. E ele diz... Tomás diz, né? Olha, Aristóteles diz que Tales foi o primeiro da filosofia especulativa, porque é um dos 7 sábios que existiu depois das teogonias. E só ele se ocupou de estudar as causas das coisas. Sobre as teogonias, né? Teogonia, do grego theos, geneia, né? Seria origem e Deus mais origem. Transliterato como teogonia é a genealogia dos deuses, escrito por Hesíodo no século VIII a.C. Isso aqui é uma nota dos tradutores, tá? Deixa eu lembrar o nome deles. Do Bernardo Veiga, que eu sempre lembro, e do Paulo Faitanin. Aos poucos eu vou fixando aqui. E aí, mais uma vez, né? Olha, Tales de Mileto, Rômulo, tudo isso eu já fiz na nossa resenha da metafísica em si, tá? Então, eu não vou ficar repetindo aqui os nomes, tá? Tudo isso já foi trabalhado com alguma profundidade no PDF da metafísica que está lá no academia.edu. E aí ele diz, olha, Hipon, né, não foi... Hipon não foi digno de acrescentar, aqui é o Hipon de Samos, que era um médico grego e tal. Mas ele não foi o único a acrescentar algo a essa opinião em razão da imperfeição de sua ciência e inteligência. Depois, quando diz Anaxímenes, anunciam-se aí as opiniões dos que afirmaram ser o ar o princípio, que foram Diógenes e Anaxímenes, que afirmaram ser o ar naturalmente anterior à água e ser o princípio de todos os corpos simples, a saber, dos 4 elementos e, portanto, de todos os outros. Eu tô um pouco cansado dessa parte, que eu já citei bastante na resenha da alma do embrião, lá do Lodge da Cruz, na própria resenha da metafísica e assim por diante. E até na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri aqui no canal, né, que um dia eu fiz. Depois, quando diz Hipaso, expõe aqui 2 filósofos, Hipaso e Heráclito, que puseram fogo como primeiro princípio. Depois, quando diz Empédocles, expõe aqui as opiniões dos que afirmaram diversos princípios materiais. Primeiro, a de Empédocles, que pôs muitos finitos. Segundo, a de Anaxágoras, que pôs muitos infinitos, onde diz Anaxágoras, etc. Expõe primeiro a opinião de Empédocles, que acrescenta um 4º elemento, ou seja, a terra, a aqueles 3 elementos, ditos princípios das coisas, ou seja, ar, água e fogo. Depois, quando diz Anaxágoras, expõe a opinião de Anaxágoras de Clasômenas. E aí, enfim, tudo isso já foi dito na resenha. Aristóteles, então, conclui que, das opiniões desses filósofos, isso é o que mais importa aqui na resenha, alguém só conhece uma causa que está contida sob a espécie da causa material. Essa é a crítica de Aristóteles aos filósofos pré-socráticos, né? Eles conheceram causa, mas só a causa material. Falta alguma coisa. E é basicamente a isso que se presta a metafísica, obra. Talvez a principal obra, não sei se é a principal, mas uma das principais obras de Aristóteles. Vou fechar aqui, até mais, tchau, tchau.